A importância desse encontro é nós termos uma noção mais clara do que foi a política social do PSDB no governo federal. Quer dizer, à época eu tive o prazer, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique, de ser a ministra de Assistência Social. Quer dizer, na verdade eu era secretária de Estado de Assistência Social com, enfim, status de ministra. Nessa época nós tivemos um enorme avanço nas políticas sociais no Brasil. E talvez o maior desses avanços foram as políticas de transferência condicionada de renda. Quer dizer, isso começa no governo Fernando Henrique no primeiro mandato. Quer dizer, o grande programa de transferência inicial foi o benefício de prestação continuada para idosos e portadores de deficiência. Depois disso, o programa de erradicação do trabalho infantil, este sim, com a condicionante do menino voltar para a escola. Mas foi com a criação do Fundo da Pobreza que esses programas tiveram um grande boom. Já existia o Bolsa Escola e o programa de erradicação do trabalho infantil, e criaram-se outros programas, como o Bolsa Alimentação para criança de 0 a 6. Bom, enfim, historicamente, um dia estou eu viajando com o presidente e disse: presidente, nós já temos uma rede de proteção social. Quer dizer, todas as etapas de vida de maior vulnerabilidade, 0 a 6, 7 a 14, à época nós já tínhamos o programa que era Agente Jovem de Desenvolvimento Social, e os idosos têm algum tipo de transferência. É muito importante que nesse momento nós consigamos saber quais são as famílias que têm benefício desses programas e as que estão fora deles. Bom, decidiu-se nesse momento ter um cadastro único de todas as famílias pobres no Brasil. Quer dizer, não um cadastro dos beneficiários pelos programas, mas o cadastro de todas as famílias pobres que nos permitisse universalizar esses benefícios para todas as famílias pobres. Bom, esse cadastro começa em 2002, nós conseguimos até 2003, começa em 2001, até o final de 2002, nós conseguimos cadastrar 7 milhões e 500 mil famílias, que era muito mais da metade daquilo que era previsto ser o conjunto das famílias pobres no Brasil. E esse cadastro foi o que posteriormente foi utilizado para unificar todos os programas sob o guarda-chuva de Bolsa Família. Mas esses programas já existiam antes, esses programas já estavam não unificados, mas já havia uma base de unificação, que era o cadastro único, e eles foram responsáveis, ou dos grandes responsáveis, pela diminuição dos índices de desigualdade no Brasil. Essa diminuição acontece a partir de 2000, quando os programas se iniciam e começam a se expandir. A diminuição do índice de desigualdade permanece baixando nos anos subsequentes, mas a grande virada aconteceu com os programas de transferência de renda. Bom, esses programas já foram pensados sempre tendo a mulher como base, eles eram transferidos em nome da mãe, e estamos discutindo hoje aqui com esse grupo de mulheres. É super importante, porque eu acho que precisamos reverter um pouco a visão do que é uma política de gênero. Né? Sempre a gente pensa que uma política de gênero é para beneficiar mulheres que não têm seus direitos garantidos, etc. É também. Mas a gente precisa pensar numa política de gênero tendo em vista que a mulher é um dos grandes fatores de desenvolvimento social e econômico. Qualquer programa social e econômico que focaliza a mulher como seu principal sujeito aumenta enormemente as chances de dar certo. Quer dizer, mulher não é problema, mulher é solução. Mulher é um ativo, e esse ativo precisa ser empoderado, apoiado, ajudado a ser organizado, porque é a mulher que pode dar a grande virada no processo de desenvolvimento do país. E é isso que estamos discutindo aqui hoje.